Bom dia, bom dia, bom dia. Tive um probleminha no meu outro aplicativo, então por isso que me atrasei um pouquinho. Bom dia, Valéria. Desculpa, Valéria, você entrou, mas eu tive um probleminha no aplicativo, então não deu pra eu continuar. O meu iPad tá interrompendo a live. Bom dia, Tamara. Bom dia, Dantesco. Bom dia, Sabrina. Sabrina já chegou. Bom dia, Gabi. Sá, vou esperar só as pessoas entrarem um pouquinho e já te chamo, tá? Gente, vou dar os recadinhos de sempre. Quem quiser fazer o ensaio de assessores, segunda-feira ainda tem 2 horários, tá? Daí pode me chamar no privado que eu explico. Ele está sendo realizado no Espaço Diniz, aqui na Zona Norte. Os organizadores de eventos fazem em 5 locais, em 5 ambientes as fotos, com 2 trajes, tá? Então, mas para explicar um pouquinho, quem quiser, tem um custo sim, um custo de R$150, que é repassado aos profissionais que estão fazendo os ensaios. Pessoal de foto, cabelo, maquiagem, tá? Mas está sendo bem bacana e as pessoas estão gostando muito. Falar sobre festas infantis, que é um tema que eu gosto muito e eu acho... Oi, Oi, bom dia! bom dia, tudo bom? Tudo bom, Sai, com você? Tudo bem, graças a Deus, tudo jóia. Ai, que E bom. aí? Gente, eu adoro falar sobre festa infantil, que eu falo que é o mundo mágico, né? E você cresceu É o no mundo mais. mágico, né, Sam? Eu cresci, eu cresci, a família inteira. Então conta um pouquinho disso, conta um pouquinho da sua história, da questão da sua família, né? Porque todos vocês vivem de festas, né? Então eu acho que é bacana passar essa experiência para as pessoas. É uma empresa familiar, né? A minha mãe começou quando a gente era pequenininha e, tanto eu quanto as minhas irmãs, nós ajudávamos a separar material, a embrulhar. Na época tinha bala de coco, a gente embrulhava a bala de coco. Então, a gente meio que era uma forma da minha mãe ter ajuda e colocar uma função pra gente não ficar perdido em casa. Em 93, mais ou menos, acho que foi em 93, a empresa foi para um espaço físico num prédio comercial. Na época eu tinha 15 anos, e aí minha mãe falou: bom, agora a empresa é oficial, vocês precisam arrumar o que fazer, o que vocês vão fazer? E aí cada uma de nós definiu trabalhar num setor da empresa. Eu, na época, eu escolhi o ateliê. Eu ainda não trabalhava, assim, eu ajudava minha mãe a pintar peça, dar fundo em peça, mas aí eu decidi trabalhar no ateliê. Quando eu fui fazer faculdade, eu fiz artes plásticas, então meu foco era ateliê, né? Eu aprendi a esculpir, fazer pintura das peças, e aí de final de semana eu saía para as montagens das festas. Em 2004, mais ou menos, em 2004, eu saí da empresa, montei uma loja em Moema, com meu namorado na época, e eu fiquei 4 anos em Moema. Eu vendia convites, lembranças e fazia assessoria de festas. E aí fiquei 4 anos fora da empresa e tive um outro olhar, né, de mundo, porque aí eu via um jeito de empresa, era um olhar mais crítico, porque até então eu estava ali na bolha da família, né, não tinha muita noção, assim, de regra, de comportamento e tal. Então, quando eu fiquei de fora, eu consegui ampliar os horizontes, assim, e aí era eu que tinha que falar com o cliente, e era, assim, foi uma fase de muito, muito, muito aprendizado. Quando eu fui casar em 2008, E eu acho legal você comentar isso, porque tem muitas pessoas que, como empreendedoras, né, no ramo da assessoria, é um trabalho muito individualizado, né? Então, às vezes, quando a gente tem a oportunidade de sair, ver outras coisas,
a gente volta com uma visão muito diferente. Até mesmo, Não, né? e a parte de assessoria era uma coisa que eu não tinha, até então, eu não tinha noção do que era isso. Tipo, eu montei um escritório que eu vendia convites e lembranças, os clientes chegavam lá para fechar, e aí eu fechava tudo, porque aí eu fiz parceria com outras empresas de recreação, buffet e a decoração. Na verdade, quando eu fui para lá, a ideia não era essa assessoria, a ideia era vender os produtos. Só que aí, quando os clientes chegavam no escritório, eles queriam que alguém no dia da festa estivesse lá para resolver. E aí eu meio que aprendi na marra, assim, né? E é uma coisa que, assim, é muito trabalhoso, né? É muito trabalhoso. E eu não tinha essa noção. Você fica todo o peso de todas as coisas que foram contratadas, na verdade, estão nas suas costas, né, Mar? E aí você tá com aquela pressão, com aquela. Tudo tem que dar certo e é nas suas costas, né? Mas o que, assim, o meu forte não era essa parte de assessoria. Eu só fazia porque os clientes pediam, né? Aí depois, quando eu tava para casar, em 2008, eu sentia muita falta da minha família, porque aí eles estavam trabalhando juntos e eu tava meio que de fora, apesar de eu vender a Vivo Desejo, eu tava de fora. Eu pedi para voltar. E aí foi uma época assim em que eu tive o seguinte aprendizado. Às vezes a gente fica com medo de, entre aspas, voltar para alguma coisa, né? Tipo, eu já saí da empresa, vou voltar. E aí, na ocasião, eu aprendi o seguinte: quando você volta para alguma outra atividade, na verdade, você não está voltando, você mudou, você tem outro olhar. Então, eu costumo falar que sempre que você acha que você está voltando para um comportamento, está voltando para uma profissão, você não está voltando, você é diferente, você já aprendeu muita coisa, então, na verdade, você já se transformou. E aí, quando eu me dei conta disso, eu falei, bom, não estou voltando, né? Tô indo para fazer uma coisa nova. E aí, quando eu voltei para a empresa, eu não fiquei mais só no ateliê. Aí eu comecei a cuidar da parte de equipe, de treinamento, motivação. Aí foi um outro trabalho. Aí fui estudar para poder aprender a lidar com pessoas, para poder entender a parte emocional, né, de equipe, que é bem diferente também, assim, bem legal. Eu acho que tanto você quanto a Vivo Desejo passaram por uma transformação muito grande no mercado de festas, né? Eu falo que Sim, quando o pessoal falou assim, mas eu tinha feito uma live sobre festa infantil, eu falei, não, gente, porque assim, o trabalho de vocês é incrível. E eu vejo que vocês, por exemplo, sempre foram se inovando e se reinventando. Então, mesmo é, a questão da empresa familiar, vocês conseguiram crescer e expandir muito, né? Uma prova viva é, é essa, tipo, a sua mudança de você pensar de treinamento de equipe, de entender que a equipe que vai fazer a montagem é tão importante do que a pessoa que vendeu, né? Eu acho que isso é é. muito, muito importante, né? E me fala um pouquinho, por exemplo, do que você acha do mercado infantil mesmo. Por exemplo, nos últimos 5 anos eu vi que deu um boom. Não sei se fui eu que, tipo, prestei mais atenção ou se realmente vocês sentiram esse crescimento. A gente sentiu o crescimento. Eu acho que com as mídias sociais acabou fortalecendo, né? Acabou fortalecendo essa coisa do vamos decorar, vamos fazer da festa um momento mais encantado. Os cenários instagramáveis foram fortalecidos com as mídias, né? Então, nos últimos anos foi fortalecido realmente. E aí a inovação, né? É, sempre procurar inovar. Então, preciso que seja uma produção pequena, ter a consciência de que, sim, eu vou fazer o que o mercado está pedindo, o que o meu cliente quer. Não ficar fechado só no que você. Então eu só faço grandes produções. Então, agora, nesse momento de quarentena, né, de afastamento social, então eu só faço produção grande. Cara, ou eu renovo, ou eu me reinvento, ou eu não vou ter como fazer evento nesse momento.
Então, precisa estar antenado com o que está acontecendo no mundo, né? Eu acho que a vantagem de trabalhar assim, ou em família, ou com sócio, ou, né, é você ter várias pessoas falando, várias pessoas dando ideias, que você possa ouvir um pouquinho e ter a coragem de reinventar, né, a empresa. Acho que é isso, acho que tem que estar sempre se reinventando. As ótimas. Então, ter coragem de se reinventar e ouvir outras pessoas. Porque muitas vezes Isso. tem uma ideia e por mais que alguém fale outra, a gente fala tipo, pai, não, eu quero acreditar na minha. E nem sempre é a melhor, né? É muito importante É, essa questão do que você falou de equipe. Da gente, por exemplo, às vezes você está trabalhando sozinha, mas conversa com outros profissionais da área, troca ideia, troca experiência. Tem gente que fala assim, ai, fulano é concorrente. Eu falo, gente, essa questão de concorrência, até mesmo hoje com o online, é tão banal a gente pensar dessa forma. Então, é muito importante a gente fazer essa troca de informações. Isso que você comentou das mídias sociais influenciarem, eu acho que faz todo sentido. A gente acaba montando. Então, por exemplo, onde você está fazendo a live? Tem um pendente, tem um quadrinho, tem a cor, tem a divisão. Então, a gente acaba pensando muito nisso, né? O visual acaba contando muito. Então, eu é acho verdade. que isso é muito bacana. E essa questão que você comentou de, por exemplo, de se adaptar. Eu sei que agora vai começar uma fase que eu admiro muito no Insta da Vivo, que é a fase de Natal, né? Então, É verdade. sempre fizeram festas infantis, mas sempre chamaram vocês para fazerem árvores lindas. Então, assim, como que parte dessa questão de vocês pensarem em quais projetos vocês vão investir para. Não é questão de fugir do foco, né? Mas ampliar a área de atuação. Como que você acha que isso pode ser bacana? Então, na verdade, é aproveitar os períodos de sazonalidade também, né? Hoje em dia, até no Brasil, por exemplo, Halloween, hoje em dia já está mais usual, né? Tem as escolas de inglês, mesmo as escolas fazem eventos de Halloween, carnaval, a gente faz decoração em época de carnaval, a gente faz decoração em escolas, em clínicas, aproveitar, o decorador ele pode aproveitar, ter o nicho que ele segue, né? Então, por exemplo, nós fazemos decoração de casamento, o nosso não é nosso forte, a gente faz, por exemplo, casamento quando é um cliente que já é um cliente antigo, ele fala, não, eu quero que você faça, ou uma festa de 15 anos, mas o forte da gente é a decoração temática, né? E aproveitar, você trabalha com decoração, ok, tá, quais são os períodos de sazonalidade que você pode fortalecer um outro produto? Porque o que acontece? Chega no Natal, as festas, elas acabam diminuindo, Sim. né? Acabam diminuindo as comemorações de aniversários. São muito menos do que num período normal do ano. Então, foi uma forma da gente continuar trabalhando a decoração, a transformação do espaço e aproveitar um período de comemoração específico, né? E aí entrou parte de estudar técnicas para fazer uma montagem mais estruturada, técnicas de organização, tudo isso acaba entrando na jogada, né? A gente podia depois pensar e fazer uma live sobre como montar a sua árvore de Natal. Eu acho que Muito legal. tentar fazer na prática, porque eu acho que vai ser bem sucesso. Porque ontem uma amiga minha foi na 25 e ela falou, Maíra, eu tô vindo aqui para pensar como que eu vou montar minha árvore. Porque agora ela tá morando com o namorado, né? E ela falou assim, vai ser minha primeira árvore de Natal. Porque ela sempre morou na casa. Essa, Ela assim, como assim? aí o que acontece? É, Aí a Samanta é a boa na técnica de árvore de Natal. Porque aí a gente se divide também nos setores. Então, por exemplo, a Samanta é forte no Natal. Natal, a Samanta fica que nem louca. Mas com certeza ela topa dar dicas, porque quando você pensa, vou montar uma árvore de Natal, e você pensa, vou colocar luzinha, é simples. Não é, tem técnica. Tem técnica. E você não pensa. Você só entende a hora que você tá colocando, você fala, meu, que horrível que tá ficando.
Ou, por exemplo, uma luzinha e você não tem mais e o clipe não tá funcionando. Exato. Então, tudo tem técnica. E é o que faz diferença na hora que você finaliza uma decoração, são os detalhes, os pequenos detalhes, né? Não, bacana. E me diz um pouquinho, eu sei que vocês sempre foram reconhecidos pela questão, tipo, de criar muita coisa, né? Porque uma coisa é você ir na 25 e comprar as coisas para uma festa, outra coisa é contratar uma empresa de decoração. Então, eu lembro que vocês foram um dos primeiros, acho, que começaram a criar personagens de fibra, né? Então, É, é aquela que, tipo, eu ainda vou ter uma festa de princesa, tá, gente? Vou. que legal, que delícia. Exato. Quando eu fizer 40, eu faço, porque eu já fiz 38, esse ano não rolou, então já deixa pra fazer 40, né? Então Então, tá bom, viva o desejo, hein? Pelo opa. amor de Deus. Não, e a gente sonha, né? E eu queria saber com vocês. Hoje em dia a gente tem muitos temas e as mães às vezes ficam perdidas em saber. Então, assim, quero saber, vou fazer duas perguntas, tá? Até que Tá. idade as mães conseguem escolher o tema sem interferência dos filhos? Porque eu sei que, tipo, minha sobrinha tem 3 anos e ela já escolheu o tema da festa dela. Se é isso mesmo, tipo, no primeiro e segundo ano a mãe consegue decidir. E como que as pessoas conseguem criar tantos temas, né? Como que vocês trabalham com isso, até mesmo para a questão de acervo? Então vamos lá. Primeira pergunta. É muito relativa essa questão de até quando a mãe consegue escolher. Por exemplo, vou dar um exemplo meu, tá? Quando a minha filha nasceu, eu já tinha todos os itens para a festa de 1 ano dela. Enquanto eu estava grávida, tanto eu quanto a minha mãe saíamos e comprávamos coisas para a festa de 1 ano da minha filha com o tema da Branca de Neve. Quando a minha filha era pequenininha, ela amava a galinha pintadinha. Quando chegou a festa de 1 ano, eu não consegui fazer a festa da Branca de Neve porque eu pensava, ela não escolhia, ela não falava, mas ela não se identificava com a Branca de Neve. Então, nesse momento, eu fiz Galinha Pintadinha. Ela não escolheu, mas não foi o tema que eu queria. Era um tema que ela gostava. Quando ela fez 2 anos, ela era alucinada pela turma do Toy Story. Quer dizer, as coisas da Branca de Neve continuaram guardadas. Eu só consegui fazer a festa da Branca de Neve na festa de 3 anos. Porque aí eu passei o ano, filha, ai, a Branca de Neve é linda, aí compra fantasia da Branca de Neve, fala dos anões, só na de 3 anos. Então essa coisa da criança, da mãe escolher, é muito assim, a mãe precisa assim, não é nem não se importar com o gosto da criança. É conseguir encantar a criança com aquele tema, porque também não dá para a criança chegar na festa e não tá familiarizada com os personagens, sabe? Então eu acho que a maioria das mães que fazem unicórnio, jardim, elas fazem um trabalho antes de magia, né? A minha sobrinha pediu baba de unicórnio. E fez essa cara, pensa eu e minha cunhada. Ela é muito. E aí? É só o unicórnio, porque o unicórnio já foi da irmã, ela quer a baba do unicórnio. Já foi a festa? Não, vai ser daqui 2 semanas. Bem original, né? E o que Não você vai é? fazer? Então, eu acho que eu vou trabalhar a baba como em arco-íris. Bonito, gostei. É porque Lindo. cada um coloca como vê, né? Eu gostei dessa ideia, Má. Não é? Achei. Acho que pode É. ficar uma questão que eu acho que combina. Então, a Renata aqui, ela trabalha com festas, ela tem 2 meninos e tá grávida de mais um. E ela falou que a mãe vai Caramba. muito na questão de intuição. E eu acho que é muito isso, né? A gente fala assim, o que tá funcionando, o que não tá. E falando ainda de temas, por exemplo, da galinha pintadinha. Eu já fiz algumas festas com o tema da galinha pintadinha. E teve mãe que já quis se vestir de galinha pintadinha. O que você acha sobre isso? Então, a gente também já teve mãe que se vestiu. Na verdade, não foi se vestiu de galinha pintadinha, mas era um vestido estilizado, de bolinhas tal. É assim, é gosto, Má. Não tem.
não tem certo e errado. Não, eu acho que nessa hora não tem, é cafona, é over, é isso e aquilo. É o que você quer, o que você sonha e paciência pro outro que não tá de acordo com o teu gosto, sabe? Eu acho que nessa hora você tem que acreditar no que você quer e realizar e dane-se o que vão falar, sabe? Eu acho que é não se preocupar com o outro. Eu acho que é isso. Eu acho que é um momento que é teu, é da tua família. Por exemplo, a minha irmã, a Samantha, ela todo ano ela e o marido se vestem da mesma cor da filha, com a roupa da filha. Eles curtem se vestir iguais. Eu não me visto igual. No aniversário da minha sobrinha, no último aniversário, o tema era Power Rangers, festa de menina. Todos nós fomos com camiseta do Power Rangers. Cada núcleo familiar era uma cor de Power Rangers. Foi super legal. Eu acho que nessa hora é não ter preconceito, não ligar para o que o outro vai falar e fazer o que você tem vontade. Para mim, festa é isso. Achei ótimo essa questão de criar conceito. Nunca tinha pensado, mas do Power Rangers, cada um com uma cor vai ficar bacana. O filho da minha amiga fez a festa e todo mundo tinha que ir de super-herói. Então, Ah, foi legal. também. E todos os adultos entraram na onda, né? Eu falo que não é só as crianças. E, ó, a Kenia tá falando que se vestiu de policial e o filho dela amou. Então, é Então, muito legal. tá feliz, tá valendo, gente. É isso. Se a gente tá feliz, eu acho que isso hoje em dia tá muito forte nas festas também, né? A pessoa não tá ligando para o que os outros pensam, ela faz aquilo que vai agradar a ela, né? E eu acho que é isso, mano. Para uma festa ser legal é isso. Você não. Eu acho que até na vida, né? Não dá pra você ficar se prendendo ao que o outro tá pensando, ao que o outro tá achando, o que o outro quer que você faça, sabe? Eu acho que é. Vamos curtir e ser feliz. Deixa eu voltar agora. Agora você tinha me feito uma outra pergunta do acervo, né? Sim. Que era como a gente escolhe, é isso? Não, Como a como gente escolhe as peças? guardar, por exemplo, hoje em dia cada hora surge uma festa nova, né? Como que vocês conseguem cuidar de tudo isso? Porque, por exemplo, até uma dica para quem quer começar a trabalhar com decoração, que quer fazer, porque assim, compensa a gente ter tudo, vocês alugam, eu sei que acredito que vocês têm boa parte do acervo de vocês, né? Até mesmo como A organizar gente. tudo isso. Hoje em dia a gente tem locação, faz 4 ou 5 anos que a gente começou com a parte de locação do material para decoradores. É, Hoje, existem muitas empresas de locação. Então, se eu fosse hoje recomendar para um decorador, eu recomendaria que ele fizesse locação de material, seja de bailarina, seja de personagens, porque é um custo alto você ter esse depósito. Né? É um custo alto o depósito, é um custo alto a manutenção. Então, sempre que as peças, os bonecos saem, eles passam por reforma no ateliê. Então, no ateliê, a gente tem pessoas que já são treinadas para fazer a manutenção dessas peças. Então, se hoje eu pudesse recomendar aos decoradores, seria que eles fizessem a locação mesmo, pelo custo de armazenagem mesmo. A gente está sempre confeccionando peças novas. A gente fica muito antenado ao que vai lançar, né? Então, a gente está sempre antenado ao que está lançando fora, porque hoje em dia é muito. Antigamente, lançava uma coisa fora do Brasil, demorava 1, 2 meses para chegar no Brasil. Hoje em dia é simultâneo o lançamento, lança fora e lança aqui, né? Então a gente já precisa ficar antenado com as datas de lançamento. Então a gente já tem um calendário com tudo que vai ser lançado ao longo do ano para poder lançar simultâneo. E antes era assim, esperava lançar aqui, aí ia comprar álbum de figurinha, livrinho. Hoje em dia não, já é internet, né? Já é tudo online. Então, facilitou e complicou, porque antes você ia conhecer toda a história, toda a importância de cada personagem, e depois você fazia a decoração. Agora não. Agora, como você já tem tudo isso solto nas mídias antes, você já consegue produzir.
Não, e o que que eu vejo, não sei se. Às vezes a gente aposta num tema e talvez ele não tenha tanta saída, né? Eu acho que isso que é ruim também. Às vezes, tipo, você cria um monte de coisa e não vai funcionar, né? A gente tem os Smurfs, por exemplo, foi um tema que quando eles, acho que em 2006, talvez, não sei, não lembro, não, 2012, talvez alguma coisa assim, relançou o filme dos Smurfs. Nós achamos que ia ser o máximo, porque lá atrás, antigamente, os Era... Smurfs fez muito sucesso. Quando veio o filme, nós fizemos os Smurfs lindos, perfeitos, todos a pele lisinha, de massa automotiva, perfeito. O que acontece? Nossa, deve ter saído, sei lá, 6 vezes. Sabe um tema que você investiu, gastou, trabalhou, ficou lindo? Não teve saída. A gente tá com os bonecos lá. Eu tenho os personagens. Também, assim, o que acontece? A gente também acaba tentando reaproveitar a estrutura do corpo para outros personagens, para não jogar coisa fora, né, a gente tem essa preocupação de poluição, tal. Então, por exemplo, vai um personagem meu que foi banana de pijama, a gente transformou em palhaço. Cortou a cabeça, trocou mãozinha e aproveitou a estrutura. Os Smurfs, eles ainda estão lá guardados. A gente precisa pensar o que a gente vai fazer com eles, porque eles não têm saída. E Então, ocupa. às vezes, ocupa espaço. Então, assim, às vezes é sorte. Às vezes você faz um investimento e vai sair. E você acha que às vezes fazer uma campanha mostrando eles na internet não criaria o desejo? A gente tentou, mas as pessoas não. Talvez se tivesse trabalhado um pouco mais, você tem razão. Talvez se tivesse trabalhado um pouco mais, pode ser mesmo. Teve um. Tem um tema que a gente. Que não saía muito, e aí um decorador alugou as peças. Menina, depois que esse decorador alugou essas peças, começaram a sair muito. Foi do. Ai, meu Deus do céu. Nossa, eu não vou lembrar o nome agora do raio do bichinho. Do Trolls. Ah, Trolls foi. A gente fez eles grandes, lindos, maravilhosos. Não saía. De repente, um decorador fez, postou, começou a sair. Então, talvez tenha sido falta de investimento em publicidade mesmo, que os personagens dos Smurfs não saíram. A menina tá perguntando, a Renata tá perguntando temas proibidos como o da Disney, por exemplo. Na verdade, é assim. Não é que eles são proibidos, né? Eles não são proibidos. Você para eu usar o personagem, eu uso o personagem. É, Hoje em dia, a parte de direitos autorais, eles têm toda uma estrutura por trás, então uma análise, eles analisam se o seu personagem está na proporção correta, tem várias coisas que eles analisam, que aí eles autorizam a gente a usar os personagens. Então, se você faz um bom trabalho, você consegue usar esses personagens, né? porque eu Tem acho que essa. ainda é carro-chefe, não é? É assim, é, sempre é muito pedido, sempre é muito pedido. Com as mídias sociais, tem a vantagem de sair muita coisa sem tema. As festas em casa acabam sendo também sem a preocupação do tema. Então, festa em casa é mais assim, urso, brinquedo, panda. Não tem muito a preocupação da indústria quando é uma festa em casa, sabe? Eu percebo que as festas em casa, elas são mais leves, mais vida real, sabe? E aí, quando as festas são mais... com mais chamariz,
tem uma preocupação mais comercial, eu percebo. Porque aí você fica pensando na lembrancinha, você fica pensando em outras coisas que você vai achar para comprar. Aí ela acaba sendo mais comercial. Entendi. E agora me fala um pouquinho, o que que você acha que nessa pandemia, essa quarentena que não acaba nunca, mudou para o seu mercado? Porque eu acho que as festas em casa elas não eram tão valorizadas como estão sendo agora. E para mim essa é uma tendência que veio para ficar, porque mesmo que a pessoa não possa fazer festa no salão, no buffet, ela vai fazer uma festa em casa. Eu acho que as pessoas entenderam que quando é uma festa em casa, antes a pessoa ia fazer um bolinho em casa, ela não tinha preocupação de decorar, né? Era assim, é a festa no buffet e o bolinho em casa era sem decoração, era só o bolinho. Eu acho que as pessoas perceberam que a festa em casa, transformada, decorada, fica muito mais especial para a criança. Aquilo marca. Então, quando a gente vai fazer uma decoração na sala e a criança entra na sala e a sala está transformada, a criança fica alucinada. Eu tenho certeza que isso é inesquecível, sabe? Vai ficar ali na memória aquela transformação de cenário da casa. É mágico. Então, eu acho que as pessoas, nesse momento, entenderam que decorar em casa traz mais magia pro dia do aniversariante. Até festa de adulto, a gente fez algumas festas de adulto nesse período, e pessoas que não teriam feito festa decorada, como estavam passando por esse momento mais frágil, pediram decoração. E tiveram essa sensação, sabe, de sentir esse gostinho da decoração em casa, que seja num canto, sabe? Olha aí, a frase da Roberta é ótima. Sem decoração é como dar presente sem embrulho. É isso, E é isso, né? e é Dá isso. pra deixar. E como que vocês se adaptaram para atender festa em casa? O que que vocês tiveram que modificar nesse processo? Uma das coisas é quebrar paradigma, né? Porque é assim, eu faço coisa grande, eu faço coisa grande. Então, a primeira coisa foi entender que nesse momento a gente precisaria em- aceitar que as comemorações são menores, né? Então, a primeira coisa foi quebrar um paradigma que é, as festas grandes são incríveis. Entender que a festa pequena também é incrível, também pode ser muito especial. Na verdade, assim, quando a gente está na loucura de entregar muitas festas grandes, as festas pequenas acabavam não é atrapalhando, mas acabava sendo mais difícil para a gente, na ocasião, entregar a festa pequena do que a festa grande. Por quê? Porque a equipe está acostumada, a pauleira está acostumada a chegar, recebe o desenho, a estrutura do lugar, o treinamento era específico para isso. Então a gente precisou se reinventar nesse momento. A gente precisou parar e olhar, falar, bom, e agora como que é? Porque aí, quando você vai fazer uma festa em casa, a gente tem outras preocupações que não tinha no buffet. Então, por exemplo, eu preciso me preocupar se vai passar na porta o material. Eu preciso me preocupar se cabe no elevador. E quando eu vou num buffet, eu não tenho essa preocupação. A peça é grande, ela entra. A porta é grande. Quando eu vou num salão de festas do prédio, as portas, a maioria das portas são grandes. Não tenho essa, sabe? Então, foi uma coisa que a gente precisou se preocupar. A gente precisa se preocupar hoje com o tempo de logística de entrada num prédio. Porque os prédios hoje têm uma outra estrutura de segurança que não tinham antes. Então é mais demorado, então demanda mais tempo da equipe na rua. São coisas que a gente precisou ser rápido para entender o processo. E aí é inovar, né, Má? Não tem jeito. Para poder continuar no mercado, senão você Mas sai. eu acredito que o ano que vem os buffets infantis e até mesmo os de adultos vão bombar de festa, porque todo mundo que não fez Ah, festa vão. vai querer fazer festa o ano que vem. Não, tá todo mundo carente de comemoração grande, Má. As pessoas querem encontrar os amigos. Queira ou não queira, você faz uma festa hoje pequena em casa para
satisfazer seu momento, mas a energia de troca com seus amigos, familiares e às vezes festas em buffet são momentos que você convida alguém que vem de outra cidade para sua festa, né? São momentos que a gente aproveita para rever algumas pessoas. E esse ano não teve. Esse ano não rolou. Então eu acho que o ano que vem vai bombar porque as pessoas estão carentes desse momento mesmo. E vocês tiveram festas canceladas ou a maioria de vocês foram adiadas? Ou, por exemplo, Maioria adiada. e vocês tiveram, por exemplo, Adiada. pegou, quis gastar o crédito para fazer uma festa em casa e depois fazer a outra? Aconteceu também? Aconteceu. Então, assim, o cliente tem uma festa grande, tinha uma festa grande fechada para esse ano, pegamos o contrato, desmembramos, fizemos festa pequena e tem um crédito para o ano que vem. O ano que vem eu volto e a gente põe mais coisa, renova o contrato. A maioria. Poucas pessoas cancelaram. Eu vou te dizer que eu acredito que tenham sido, tipo, 4 festas canceladas. Só que a gente tem mais de 100 festas, mais de, sabe assim. Não, mais de 100 era em junho. Esquece, tem muita festa, muita festa. Então. e... Bacana. Você comentou também uma coisa que eu achei muito legal, que foi que, por exemplo, eu falei do Natal e você falou, a minha irmã que é especialista nisso. Como que você faz, você que já que está falando no seu momento de transformação, de transforma a sua equipe, né, que esse é o intuito, como que vocês analisam qual que é a habilidade melhor de cada um? Como que vocês conseguem identificar isso dentro da empresa? Entre a gente ou entre os colaboradores? Ambos. Ambos. Então vamos lá. A gente é muito por afinidade. O que eu gosto mais, eu vou me especializando mais. Então, vou te dar um exemplo. Bolo fake. Eu não fazia bolo fake. E aí os clientes começaram a pedir bolo pra gente. Aí no ateliê eu comecei a fazer um bolo de fibra, que eu faço a decoração dele. Intuitivamente eu comecei a fazer e eu gostei. Então ficou uma coisa que sou eu que faço. Meio que sem querer. Foi uma coisa assim, vamos fazendo, deu certo, então eu faço. Aí o que acontece? Aí eu peguei aí eu tinha com 3 pessoas no ateliê, a pessoa que eu percebi que é a Cris, que mais tinha afinidade em fazer bolos, eu comecei a ensinar. Porque ela tinha mais afinidade. Tem, por exemplo, uma menina que ela fala, eu odeio fazer bolo. Então é muito por afinidade. Com relação à equipe, é assim, a gente tem uma metodologia na contratação, que a gente usa um teste que chama MBTI, que é um teste de perfil psicológico. Então, eu sei já quais são as habilidades desse colaborador. Se ele é mais extrovertido, se ele é mais introvertido, se ele é mais cuidadoso, se ele é mais espalhafatoso, eu já consigo saber por esse teste. Com isso, eu já consigo, quando ele entra, colocar ele na função mais correta. Claro que ao longo do tempo, eu vou analisando a pessoa e aí a gente vai percebendo o que a pessoa tem mais afinidade. E eu acho que isso foi a grande sacada também da gente, foi realocar as pessoas. Então, aquela pessoa naquela função não está se destacando, é chamar para conversar e entender o que ele gosta de fazer também. Mas isso também só é possível quando você já tem bastante gente trabalhando junto. Quando você tem pouca gente, não tem o que fazer. Vamos fazer e paciência, gostando ou não, tem que fazer. Quando você já tem mais gente trabalhando junto, você consegue colocando as pessoas certas nos lugares certos, né? Eu acho que esse é o grande pulo do gato. Claro que assim, quando você tem poucas pessoas trabalhando, tem coisas que a gente não gosta de fazer, né? Eu vou te dar um outro exemplo. Por exemplo, passar toalha. Passar toalha, em decoração você tem as toalhas são grandes, precisa ser passado. Como eu não gosto de passar, eu sempre achava que era uma coisa assim, ninguém gosta de passar toalha. E aí, na ocasião que eu tinha esse monte de toalha para passar, eu fiz um questionário para os colaboradores, para eles me apontarem 5 coisas que eles gostavam e 5 coisas que eles não gostavam de fazer. E aí,
sabendo isso, eu consigo realocar a pessoa. Então, quem gosta de passar toalha, eu vou colocar para passar mais vezes. Quem não gosta, eu vou evitar. Não que a pessoa não vá fazer isso, mas eu vou evitar, porque ele não vai ficar feliz. O que vai adiantar? Vai ser improdutivo. Então, é ficar com esse olhar atento também, com Não, relação. é bem legal, né? Então você buscou metodologias, é o que eu falo, gente. Se você quer se destacar, a gente precisa estudar e adaptar. Não dá para achar que fazer festas infantis é brincadeira, né? Porque as mães Não é? levam muito a sério esse sonho, né? E é Muito. muito. Antigamente eu vejo, eu não sei se é porque a gente não, talvez não tivesse tanto enfoque, mas hoje em dia tem festa infantil. Eu já fiz festa infantil mais cara que casamento. É Então, verdade. Eu porque, acho também, Ma, é que assim, cortou, não escutei. porque era o sonho da pessoa ser mãe, às vezes era maior do que. É isso. E quantas mulheres não se dedicaram ao mercado de trabalho e tiveram filhos mais velhas, então com isso elas conseguem planejar e fazer uma produção, né, no evento mais temática, mais encantada, né? Eu acho que essa expectativa também faz diferença mesmo. Acho que isso faz toda a diferença. E me tira uma dúvida, você acha que, por exemplo, se a pessoa quiser trabalhar com festa infantil, é legal ela determinar os temas? Ou, por exemplo, tem gente que fala assim, os temas que eu já tenho é um valor, tema personalizado é outro. Você acha que dessa forma é a melhor? O que você acha que facilita mais? Eu acho interessante. Se a pessoa tá começando agora, eu acho importante ela montar algumas produções, nem que ela faça locação de material para ter alguma foto, para ter alguma coisa para mostrar para o cliente. Para o cliente também entender como é o estilo dela, porque decoradores têm estilos diferentes, né? Então, às vezes ela fazer uma pequena produção já vai mostrar qual é o estilo, ela vai conseguir já se comunicar melhor com o cliente dela. Então eu acho válido ela alugar um spa, alugar não, de repente ela pegar a sala dela e fazer algumas fotos, algumas produções pequenas, para ter já essa referência. É, com relação a investimento, eu acho que o ideal é investir em coisas neutras, e aí as temáticas, ela tem essa possibilidade de alugar. Ou as temáticas, ela tem possibilidade de personalizar com brinquedo, com outras coisas que são mais acessíveis. Então, em investimento, se fosse para investir hoje, eu acho que nas coisas neutras, que você consegue depois ir transformando com outros tipos de materiais. Acho que é isso. Não, bacana. E como que surgiu essa necessidade que você viu de treinar a equipe, né? Teve gente que até elogiou falando que é o cuidado com a equipe. Como que isso surgiu? Porque a gente conhece empresas grandes que não estão preocupados com a capacitação dos funcionários muitas vezes, né? E eu vejo que a evolução constante foi uma crescente de vocês. O que acontece? Foi meio com erro, né, Má? Antes a gente contratava assim, antes há muito tempo atrás, a contratação era assim: preciso de gente para ajudar. O preciso de gente para ajudar, às vezes, era um carregador. E às vezes era uma pessoa para atender telefone mesmo. Só que a gente não conseguia, na época, dimensionar o que eu preciso. A gente só precisava de ajuda, a gente não sabia o que era. Quando a gente conseguiu colocar e definindo para que a gente precisava de cada pessoa, hoje eu vou contratar gente para quê? Para que eu preciso de uma pessoa hoje? Qual é a função que essa pessoa vai assumir na empresa? Quando você consegue definir isso, você consegue ser mais assertivo. Você consegue solucionar suas dificuldades, sabe? Então, por exemplo, quando a gente contratava, olha, faço uma entrevista, olho para a cara da pessoa, gostei dele, vou contratar. Cara, não dava certo. Quando não tinha metodologia, a pessoa entrava, ficava uma semana,
e ir embora. O que que acontecia? Eu perdia tempo, eu perdia dinheiro. Por quê? Porque eu perdi tempo ensinando a pessoa que não ficou. Vou te falar uma coisa bem boba, tá? Quando a gente começou a fazer entrevista diferenciada, análise de perfil, quando eu comecei a fazer. Como que eu faço a contratação? Primeiro eu divulgo, eu sento com a menina que trabalha comigo e falo: bom, para que a gente precisa de alguém hoje? Aí a gente desenha o cargo, faz o anúncio da vaga. Quando a pessoa entra em contato para a vaga disponível, eu mando o teste de MBTI por WhatsApp. Então, eu já consigo definir se aquela pessoa serve para a vaga que eu quero, tá? Com esse teste. Então, às vezes, a pessoa é uma pessoa desorganizada, que eu consigo saber nesse teste. Eu já falo para a menina: olha, a pessoa que a letra é P, eu não quero contratar para essa vaga. Eu quero uma pessoa J para essa vaga. Então, isso já é uma forma da gente afunilar a entrevista. Eu falo para ela o seguinte: se a pessoa chega na entrevista e fala, tô desesperado, preciso de dinheiro, eu não vou contratar essa pessoa. Na ocasião, essa menina que trabalha comigo falava assim: como assim você não vai contratar essa pessoa? Uma pessoa que chega numa entrevista e fala que precisa de dinheiro, ela não vai se dedicar ao trabalho. Ela está muito preocupada com o dinheiro, ela não está preocupada com o processo de ganhar o dinheiro. Ela não está preocupada com o processo de receber o dinheiro. Ela não vai se desempenhar para receber. Ela só quer receber. Ela só quer ganhar. Ela não quer receber. Então, essa também é uma premissa na contratação. Aí você fala: mas quem chega numa entrevista e vai falar que precisa de dinheiro? Muita gente. E quando eu falava isso para ela, ela falava: não é possível que a pessoa chega na entrevista e fala que precisa. Fala! E aí, numa ocasião, ela insistiu para eu contratar uma pessoa. E a primeira coisa que a pessoa sentou e falou foi isso. E eu falei para ela: bom, eu não quero contratar. Ela falou: não, vamos contratar. Não, ai, ele é bom, ele é bom, ele é bom. O cara ficou 3 dias. 3 dias. Não ficou mais. Por quê? Porque ele não está interessado no processo, ele não está interessado em aprender, ele só está preocupado com dinheiro. Só que trabalhar com festa não é só dinheiro. Vou te dar outra. Até escola, uma escola. O negócio dela não é só ganhar dinheiro. Você precisa transformar. O que você está entregando para o cliente é muito mais do que só o valor financeiro. É conhecimento, é emoção, é sentimento. Então foram coisas que a gente meio que na marra a gente foi aprendendo. E aí foi tendo que. Aí eu fui estudando, aprendendo técnicas e entendendo como é o processo dentro do mercado de festas, quais são as habilidades que a pessoa tem que ter. Acho que é isso. Não, bacana. E a gente percebe também que isso já aconteceu com você, porque tem muitos assessores que falam que o complicado de treinar a equipe é que muitas vezes ele se acha já capaz e quer abrir a empresa dele. Isso acredito que É, vocês também acontece bastante, né? bastante. Eu acho, assim, aconteceu mais lá atrás, anos atrás, quando a gente não tinha técnica de contratação. Por quê? Porque a pessoa que chegava para trabalhar, ela não via a importância da empresa, sabe? Como a contratação era fraca, não tinha metodologia, não tinha processo, então o colaborador não se vinculava à empresa, não tinha conexão. Eu acho que com metodologia, com treinamento, a conexão é maior. Então, o colaborador, ele se sente importante, ele se sente uma peça importante na empresa. E eu acho que é isso que faz diferença. Saber que ele não é só um montador. Não, ele é o montador, ele é diferenciado, sabe? Isso faz diferença. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha no ateliê comigo, ela sabe que o trabalho dela é imprescindível para aquela festa sair, para aquela festa ser perfeita para o cliente.
ele não tá ali só pintando, não, ele tá transformando um boneco, sabe? Ele tem que dar vida ao boneco. Então, quando o colaborador entende que ele é essa peça importante na produção da festa, então ele fica. Ele não tá lá pensando que ele tem que sair da empresa, sabe? Acho que é isso. Não, isso é bem bacana. E quais são os seus próximos passos? Você vai dar um curso de treinamento de equipe? Como que me explica um pouquinho desses seus novos voos? Então, o que eu sinto é que o mercado de festas, ele acaba em muitas empresas ele é informal. Como as empresas são pequenas, muitas vezes familiares, eles acham que não precisa de processo. O meu projeto é mostrar justamente isso, que mesmo uma empresa pequena, quando tem projeto, quando tem treinamento, quando tem motivação, a qualidade da empresa e da equipe é outra. Às vezes a pessoa abre a empresa e ela não tem, por exemplo, definida a missão da empresa dela, ela não tem definido os valores da empresa dela. Hoje eu entendo que para você poder crescer, você precisa saber o que você quer para o próximo ano. Então, é aprender que mesmo a empresa pequena e familiar, ela precisa ter isso bem claro. Ela precisa estabelecer isso. Como eu quero o ano que vem? Vamos falar, ai, não, mas Sabrina, como que você vai colocar no papel e aí vem uma pandemia e você não consegue realizar? Ok, senta e refaz. Qual é a sua meta para o ano que vem? O que é o propósito da sua empresa? Como você atende? O que você quer que o seu cliente sinta quando ele te contratar? E isso nas empresas pequenas não é claro. As pessoas montam empresas e vão tocando, vai dando certo. Então, para que precisa estabelecer isso? Quando você estabelece isso, o negócio deslancha. Então, a ideia de transforme sua equipe, de treine sua equipe, é profissionalizar para poder se manter. Então, eu estou com esse curso que eu estou desenvolvendo, um curso online. Na verdade, ele já está montado, já está gravado. E eu preciso só fazer o lançamento dele. Vai ser em dezembro. E é um curso que você vai começar a estruturar a casa, sabe? Para dar os primeiros passos para poder transformar a sua equipe. Não é que você vai, o curso você já vai transformar a sua equipe da noite para o dia. Não, é um passo de formiguinha. Então, é um passinho de cada vez, etapas, para conseguir transformar a sua equipe. Mas isso é um processo que de dentro. Nada da noite pro dia, né, Sá? Eu acho que o imediatismo é uma coisa que frustra muito as pequenas empresas, principalmente. Porque as pessoas criam expectativas que às vezes a gente não consegue, ela não consegue atingir. Então, É verdade. quando a gente planeja, a gente consegue pensar realmente hoje o que eu tenho, o que eu já fiz e o que eu vou fazer. Então, eu acho que é muito importante a gente ter consciência de tudo isso, né? Então, por exemplo, se hoje eu perguntar para vocês quantas festas vocês já fizeram? Então, assim, talvez Nossa, muito. muitas. Daí, se eu perguntar, tipo, esse ano, que nem você comentou, tipo, eu tenho tantas festas. É importante a gente ter esses números, né, para nos orientar, para nos guiar. Não, e outra, por exemplo, falando nesse período, quantas festas eu tive suspensas que o ano que vem eu preciso entregar. E aí o ano que vem eu vou ter mais fechamento. Então, se eu não tenho isso claro, como eu ando? Se eu não tô com isso ali, ó, no papel, tipo, visual, como eu sei se eu posso fechar mais coisa ou se eu não posso fechar? Tem que estar tudo muito claro, né? E eu acho que a grande dificuldade das pequenas empresas, das empresas familiares, eu acho que é uma grande dificuldade. E entender também, né, quantas peças consegue atender com qualidade por dia, né? Porque eu vejo que muitas se perdem no processo. Então, assim, logística não é uma coisa fácil, né? Não é. Não é, mas eu acho que assim, quando você não está, é o que você falou, quando não está no processo, quando você nunca fez, você acha que é fácil. Vamos falar de o seu checklist como assessora. Quantas coisas você precisa se preocupar
para poder entregar uma festa incrível. E às vezes, as pequenas empresas, elas não se preocupam com esse detalhe, com as pequenas coisas que estão lá nas entrelinhas, sabe, Má? Acho que é isso. É se preocupar com o detalhe, com a letra miúda do rodapé do livro, sabe? Não, e isso é bem importante. Você falou de letra miúda, eu lembrei que a gente fez toda uma festa e erraram uma letra do nome do aniversariante. E a gente teve que refazer tudo, tipo. E eu tinha corrigido, eu tinha falado, ó, é assim, é assim. E a gente aprova e, tipo, na hora a pessoa, tipo, fez errado. Só que Não, eu vou te falar, uma vez, uma vez, faz diferença, né? faz. Uma vez nós fechamos uma festa para um jogador de futebol, ele morava em Paris. E ele veio para a festa, chegou na festa, aí acho que, sei lá, uma semana antes da festa, ela me pediu uma xícara. Ela queria uma xícara. A festa era Alice no País das Maravilhas. Ela pediu uma xícara. Eu não fazia xícara na época. Eu falei pra ela, olha, eu não faço xícara, tal. Eu falei, bom, mas tem um fornecedor. Aí tinha um cara da 25 que fazia. Eu falei, ó, tem um cara da 25. Eu vou te passar o contato dele. Tudo bem, tudo bem. Ela fechou. Tudo bonito. Ela falou, Sabrina, ó, vou mandar entregar aí no escritório, tá bom? Tá bom. Não participei do processo da xícara. Porque eram poucos dias, eu falei, meu, não dá tempo, é uma semana, não dá. Bom, o cara mandou para ela a prova da xícara, mandou, ela aprovou. A xícara chegou de manhã no escritório e a festa começava às 6 da tarde. A hora que a xícara chegou, que eu abro, tava escrito, sei lá, Gabi no País das Maravilhas. Tinha um LH e um NH. Falei, meu... E agora? Bom, falei, não vou embrulhar. Tentei falar com a mulher e a mulher não atendia, a cliente não atendia. Falei, bom, esperei, fiquei esperando a mãe chegar na porta do buffet. Eram 80 canecas. Fiquei esperando a mãe chegar na porta do buffet. Falei, ó, oi, tudo bem? Entregamos uma decoração linda, maravilhosa. Falei, olha, eu tô com esse pequeno, uma situação aqui que eu preciso. Eu tentei falar com você de gelar. Ai, não, tô com um problema no meu celular, porque eu cheguei de viagem. Tá. Olha, a xícara tá assim, assim. Você não aprovou ela? Ai, eu aprovei. Aí ela foi olhar no papel que o cara tinha mandado. Tava errado. Ela, eu assinei. Aí ela, ai, quer saber de uma coisa? Você pode embrulhar? Posso. Ah, a vida não é o País das Maravilhas mesmo. Então tá tudo bem ser com NH. Vamos entregar assim mesmo. Tá perfeito. Cara, e é isso. É entender. Também nesse processo é entender que tem conserto? Vamos consertar. Vamos correr e vamos. Não tem. Você quer a lembrança ou você não quer a lembrança? Olha, eu posso fazer o kit sem a xícara. Você quer? Ah, não, tá paga, né? Já paguei. Faz a xícara mesmo, e tá tudo bem. Também é entender que, às vezes, se você tem um problema, você tem que resolver e fazer o negócio dar certo, né, Má? Não, com certeza. O que tá na sua mão pra mudar, né? Não, e a gente vai se adaptando. Eu já peguei uma cliente que ela escolheu o chinelo com a data e depois ela não queria mais a data no chinelo. Eu descobri que a acetona tirava o negócio do chinelo. Então eu peguei cotonete, acetona e fiquei limpando. Ela de 100 pares. Mas tudo bem, funcionou. Mas já peguei o chinelo Entregou. e mandei de volta. Mas é isso. Não é, eu falo que assim, isso que você comentou agora, não é o problema que a gente tem, mas como que a gente reage a ele. E isso faz toda a diferença em tudo que a gente for fazer. Então, assim, para cliente, a xícara era só um plus. E muitas vezes a gente está focando naquele detalhe que não é tão importante. Então, isso também é muito bom para a gente. Mas agora eu só tenho 50 segundos, tá? Então, muito obrigada pela participação. Se você quiser Eu adorei, Má. redes, as sugestões de ideias, de curso, chamar para o seu Insta, fique à vontade. Então é isso, @sabrina.neubloom. Acompanhe, eu coloco dicas todos os dias praticamente e transforme sua equipe. Eu acho que o diferencial de uma empresa é transformar a equipe. Obrigada, Má. Eu amei, viu? Obrigada. Um beijo, gente. Um beijo.